quarta geração do Chevrolet Equinox chegou ao Brasil com o nome de Equinox Turbo e vem para aquele movimentado segmento de SUVs médios. Ele tem a vantagem de ser maior, porque ele é um SUV médio grande que está tentando competir com os médios compactos. E vem em duas versões, essa Active e a RS, ambas com o mesmo preço de R$ 267 mil. Muda alguns detalhes no conteúdo, mas o principal que muda é a decoração, e segue aí que eu vou mostrar não só a diferença entre os modelos e quais são os atributos do novo Chevrolet Equinox, que, como eu já falei, é uma geração toda nova e traz muitas novidades até para a linha da Chevrolet que veremos nos modelos nacionais em breve. Então segue aí. Bom, começando aqui pela dianteira, onde tem mais diferenças entre as versões RS e Active, né, que é o caso dessa Active. Ambas têm farol dividido, né? O que muda é o desenho do para-choque dianteiro, ambas têm também a gravatinha preta. E só para contextualizar, a RS tem pegada mais esportiva, essa é a aventureira. E aí que vamos para a lateral, que eu vou mostrar a principal diferença técnica, né? Porque na RS é roda de 20 polegadas com pneus de asfalto, são de 19 polegadas com pneus da Continental de uso misto. Ambos com 235 mm de largura, muda só o perfil e o tamanho da roda. Então dá até uma diferença na hora de dirigir. E vindo aqui para a traseira, continua, esse visual é bem quadradão, lembra até um pouco uma inspiração nas Blazer antigas, né? E aqui tem esse desenho de lanterna que já vimos nos carros elétricos da marca. Não tem aquela união que vemos em vários carros chineses, né? Afinal, um carro americano. E antes de mostrar o interior, eu vou mostrar aqui esse belo porta-malas de 469 litros com abertura elétrica e tem sensor de aproximação. É um porta-malas bom, tem aqui um segundo andar e embaixo ainda vai o step, que é aquele temporário. Mais uma falha que não tem a cobertura, tem um espaço para você colocar a cobertura retrátil igual era na antiga, então é isso, se você quiser a cobertura aqui, deve ser um acessório de concessionária. Mas agora, aproveitando que já abriu aqui o porta-malas, vamos ver a cabine, que foi onde mudou mais e ficou mais interessante. Aqui no interior, o Equinox trouxe uma novidade na linha da Chevrolet no Brasil, que é a conectividade 5G. A Chevrolet já tinha carros conectados, né, que você tem um aplicativo mais Chevrolet que você vê várias funções do carro e controla também. Nesse aqui, essa conectividade é via 5G, então você rastreia o carro com mais precisão. O sinal do roteador Wi-Fi que vem aqui no carro também é melhor. Então tem essas melhorias porque essa central aqui usa o Google Built-in. É um sistema feito já com o Google, então você loga a sua conta Google, tem a Play Store, você baixa aqui seus aplicativos, você pode baixar aplicativos de streaming e vários outros aplicativos, tem o Google Maps já instalado, e também você pode baixar o Waze, seu Spotify, então você não precisa parear seu celular com a tela para poder acessar o seu GPS e suas músicas, você pode já logar na sua conta e não precisa ficar toda hora caçando o cabo para conectar o celular, ficar conectando. Só de entrar já está tudo aqui. Outra coisa interessante dessa central que dá para personalizar também esses atalhos, você bota o que você usa mais. E também tem o painel digital que também é personalizável e mostra o mapa, né? O pessoal que curte Volkswagen sente falta de mostrar o mapa aqui, que o Polo tinha e não tem mais, né? A Chevrolet manteve, até porque tem o sistema nativo aqui do Google Maps. E também você pode ver vários status do veículo, tem o consumo, você pode ver pressão do pneu, também o desgaste da pastilha de freio, a vida útil do óleo, também a vida útil do filtro de ar do motor, que é bem interessante, você monitora pelo próprio carro a manutenção, tensão da bateria e temperatura do líquido de arrefecimento, tipo, a temperatura exata, né? Não é só o medidor que mexe só quando está para ferver, né? Então é um painel bem completo e é também aqui que você controla o farol, né? Geralmente está no modo automático, você pode já deixar aqui no farol alto, no farol na luz de posição. Mas deixando automático, está tudo livre, porque o alto é também aqui na alavanca. E também o câmbio fica aqui na coluna, eu acho bem bacana porque libera um espaço muito grande aqui. O limpador ser do lado de cá leva um tempo a acostumar, né? Então tem essa questão. Mas como liberou o espaço, tem aqui um carregador por indução, que o celular fica deitado aqui e ele é refrigerado, que é muito útil. Tem um espaço aqui grande para você botar objetos, tem um segundo andar aqui embaixo,
tem um baúzinho aqui com uma divisão que você pode retirar, então é um carro muito prático e também muito espaçoso, porque como ele é maior que os concorrentes, ele é mais largo, né? Então tem espaço para um console maior, porque alguns rivais, né, tem um console bem menor. E o único botão que tem aqui é o seletor de terreno, modo de condução, na verdade, que tem modo off-road, que tem tração integral. Todas as versões do Equinox agora tem tração integral. Eu vou explicar logo junto da mecânica. E antes de mostrar o espaço interno ali atrás, eu vou mostrar aqui o que tem de diferença dessa versão Active para RS. Apesar de custar o mesmo preço, tem as seguintes diferenças. Esse aqui tem o retrovisor por câmera. Você vê que o seletor está o retrovisor comum, aqui por câmera. Inclusive o da Chevrolet é o melhor retrovisor por câmera que eu já usei até agora. Outras marcas têm, mas nenhum funciona tão bem quanto esse. E a outra diferença é que esse tem o sistema de câmeras 360 graus que você pode ver em volta aqui do carro, além da câmera de ré. O RS só tem a câmera de ré. Então, mesmo custando o mesmo preço, essa versão tem esses dois equipamentos a mais. Mas a RS tem rodas maiores e opção de pintura em 2 tons, né, com teto preto. É que é a questão, né? Você prefere um estilo mais esportivo, vai ter que abrir mão dessas câmeras, tanto 360 quanto a traseira. E, só para finalizar, todos têm o teto solar panorâmico, não é opcional. Antes, né, era só a versão Premier que tinha, agora todas têm. É um pacote bem completo. Eu não posso esquecer de falar uma coisa que eu gosto muito, que eu estou usando agora, que esse banco tem ventilação. Tem ventilação e aquecimento para os bancos dianteiros, na traseira apenas aquecimento. E aqui na frente também tem memória para o banco do motorista. Então, né, se você divide o carro com outra pessoa, você só aperta o botão da memória e volta para sua posição. Eu acho bem útil, porque nessa questão de regulagem elétrica do banco, para mim só faz sentido se tiver memória, porque quando não tem, você dá mais trabalho, porque leva mais tempo para regular. No banco manual você puxa a alavanca, regula e pronto. Chega de divagações sobre bancos aqui na frente, vou olhar para trás e mostrar o espaço do banco traseiro, que é um grande destaque no Equinox, porque, como já falei, é um carro grande. Se você tem uma família grande, não só em quantidade, mas também em altura, né? Seus filhos são grandes, ou então você viaja muito com adultos do banco de trás, o espaço aqui é o que não falta. Eu tenho 1,83 m, o banco dianteiro está regulado para mim, sobra muito espaço, dá até para cruzar as pernas. Então é um espaço muito bom. O assoalho é plano, mesmo passando o cardan da tração integral. E tem aqui saída de ventilação e o aquecimento do banco, né? A ventilação é só na frente. E o teto solar chega até cá em cima, então dá para ter uma visão bacana numa viagem. E, por fim, o apoio de braço. E só dando uma ida aqui rapidinho para o meio, o passageiro do meio não fica tão apertado. O que incomoda mesmo é esse apoio de braço que fica empurrando um pouco as costas. Mas, como tem esse assoalho plano, dá para se posicionar melhor que alguns outros carros. Então, questão de espaço interno, se você leva a sério o espaço interno aqui atrás, os Equinox é uma opção muito boa, ainda mais diante dos concorrentes que são menores nesse quesito, né? O maior desses SUVs médios nacionais, também Mercosul, né, é o Volkswagen Taos e ele não tem esse espaço. E além disso, o acabamento é bom, porque ele repete o que tem na frente. Aqui é plástico duro, mas aqui tudo é um acabamento macio, bom ao toque e é uma porção bem grande, né? Toda essa parte em bege aqui. E só para aproveitar que eu falei do bege, esse banco bege aqui é só da versão Active. Se você levar o RS, é todo preto com costuras em vermelho e azul. É o detalhe que muda o acabamento entre os dois. Mas todos têm forro do teto em preto, que é o novo queridinho dos brasileiros. Pessoalmente eu prefiro o teto mais claro, dá uma sensação mais de arejamento para o interior, mas o público que compra carro novo prefere isso aqui. Então, tá aqui, teto com forração preta. Então, agora vamos lá dirigir o novo Equinox, ver como é que ele anda, porque o motor ganha algumas atualizações e também tem tração integral e um câmbio novo. Segue aí para ver como é que anda essa máquina. Então, pessoal, eu estou aqui ao volante do Chevrolet Equinox 2025 com o meu copiloto, mais uma vez, Marlos Nevidal, do Portal dos Segredos. Fala, pessoal, beleza? O motor não mudou, é aquele 1.5 turbo que foi usado na geração anterior, só que ele recebeu atualizações para ficar mais econômico, um pouquinho mais potente. Agora são 177 cavalos, 28 kgfm de torque. E o câmbio é de 8 marchas, é aquela caixa feita em parceria com a Ford, a mesma, inclusive, que está no Bronco Sport, por exemplo, e na Maverick. E a tração integral é de série em todas as versões, né? Antes era só na Premier. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a versão com tração apenas na dianteira virou CVT. Então,
Todo mundo aqui sabe que o brasileiro prefere um câmbio automático tradicional, ainda mais em um carro desse porte, né? GM foi esperta, botou logo a tração integral com esse câmbio de 8 marchas. Mas a tração é integral, mas não é permanente. Tem um botãozinho aqui para você ativar ela. Agora, eu tô andando aqui no asfalto, pisando leve, tá 4x2. Mostra aqui no painel. E tem os modos aqui no seletor. Tem uma opção de off-road, né? Não é um off-road pesado, igual outros SUVs mais parrudos, mas já é um avanço, né? Isso inclusive é uma novidade na General Motors. E os dados de consumo estão aqui na tela, de acordo com o Inmetro. E a média que eu estou fazendo aqui está parecida, né? Tá marcando aqui 10,1. Mas eu andei pisando um pouquinho mais forte, até para sentir o motor. E vou aqui falar das impressões disso. O carro, ele tá bem dimensionado, o motor tá bem dimensionado no peso, só que não é dos mais rápidos. Por exemplo, você vai fazer uma ultrapassagem, você está numa rodovia com limite de 120, vai fazer uma ultrapassagem, ele demora um pouco mais, né, por causa do peso. Não é tão esperto igual, por exemplo, para manter nesse segmento, o Compass com motor 2.0 turbo. Ou até mesmo o ponto 3. O ponto 3 do Compass parece ser um pouco mais esperto, até porque o carro é mais leve, né? Então, se você é muito apressado e gostava do antigo Equinox 2.0, vai fazer falta. Porque no mundo inteiro o Equinox é só 1.5 agora. E o carro deu uma evoluída bem por dentro também, né, Eduardo? Painel, novas linhas, material emborrachado. Sim, o conforto a bordo parece ser a prioridade aqui da General Motors. É um carro bem acabado, um carro bem espaçoso, né? Sim, silencioso. Sim. Mas barulho de vento cortando a carroceria acima do 100 incomoda, né, Eduardo? Sim, eu desconfio que seja por causa do retrovisor muito grande, né? Porque os vidros, inclusive, têm tratamento acústico e térmico. Mas não foi o suficiente para conter essa... O barulho do vento vem dali. E disseram que tem cancelamento de ruído. Não sei se tem que ativar, se é automático, né? Porque é outra coisa também que só vemos em carro de luxo que está aqui no Equinox. Como eu estou na versão RS, ela tem roda maior de 20 polegadas, a Active tem roda de 18 polegadas com pneu mais alto. Dá para sentir aqui que ainda passa algumas emendas da rodovia, algumas vibrações de ondulações da pista, né? Eu ainda não dirigi o Active, se eu conseguir dirigir eu vou gravar um trechinho aqui para vocês, mas o pessoal da Chevrolet promete que ele é um pouco mais macio nesse sentido de absorver impactos. Mas em compensação, esse carro aqui tem uns pneus bons, Michelin, Primas, pneu de asfalto mesmo, não é uso misto. O comportamento dinâmico assim é bom, é um carro confortável, mas a Chevrolet costuma fazer carro confortável que é seguro na hora que você precisa fazer uma manobra de emergência. Infelizmente, eu ainda não cheguei numa rodovia mais sinuosa, né? É um test drive bem num lugar bem reto, né? Esse aqui é esse P0170, para quem conhece. 0,70. Impressões mais bem detalhadas vamos ter só quando for dirigir o carro lá em BH e o teste completo, né? Espero que a Chevrolet seja rápida para mandar o carro. Mas uma coisa aqui que dá para perceber, esse câmbio é até rápido para reduzir. Mas como o carro é pesado, você tem que dar uma esgoelada para ganhar velocidade em subidas, como essa daqui. Eu senti que é bem uma evolução do Equinox antigo, que já era um carro confortável. Esse aqui manteve isso. O câmbio ajudou um pouco no desempenho. E a tração integral se você às vezes pega uma estrada de terra ou trechos molhados de baixa aderência, né, é uma segurança a mais. E ela não fica roubando potência o tempo todo como aquelas permanentes, né, já que ela pode ser desativada. Mas, né, mesmo desativada, tem um peso extra dela ali, que acaba afetando o desempenho. Bonito o carro ficou, né, Eduardo? Tá muito bem acabado. As versões aí são várias aí em equipamentos. Eu tô apostando, né, que o preço vai ser igual, mas vamos saber daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho a gente mas quando você for assistir, você já vai estar sabendo. É isso, o banco aqui apoia bem as pernas, o carro é muito bem resolvido aqui ergonomicamente. Acabamento legal. E tem uma questão, né? O Equinox, ele não é bem do segmento de Corolla Cross e de Compass, ele é do segmento acima. Lá fora ele concorre com o Toyota RAV4. Compacto Premium, né? Na verdade médio não, né? Médio Premium. É o médio grande, né? Os outros são médio compactos. Mas no Brasil, por causa dele vir do México, a Chevrolet consegue ser um pouco mais agressiva no preço, né? Então aqui ele vai concorrer com o segmento abaixo, até porque o Toyota RAV4 e o Honda CR-V custam pra lá de 300 mil. Eles já estão no patamar de alguns carros premium mesmo. A nível de segurança, né, ele tem vários airbags dianteiros, laterais de cortina,
E tem um pacote de ADAS bem completo. A Chevrolet estava um pouco atrás nessa questão do ADAS, e agora tem cruise control adaptativo, auxílio para manter dentro da faixa, frenagem autônoma de emergência, todas essas tractanas aí, né, o tráfego cruzado traseiro, está completo agora de ADAS. Isso ainda deve um pouco na lei nacional, que só tem a frenagem autônoma de emergência, e é só na Spin e na S10, e Trailblazer também. Mas na linha importada está com ADAS completão. Então é isso, pessoal. Vamos para nossas considerações finais, ver como o Equinox se encaixa no nosso mercado e se realmente vale a pena, porque o conjunto da obra é muito bom. Tem que ver se vale a pena perante ao mercado, né? Porque não adianta o carro ser bom e o preço atrapalhar. Antes de encerrar aqui, só fazer um comentário sobre o comportamento dinâmico, que depois que eu gravei lá com a GoPro as impressões, pegamos um trecho de serra, né, que estávamos subindo aqui para Campos do Jordão, aquelas curvas e tudo, o carro se mostrou bastante estável, a suspensão segura bem e não fica balançando, tem um bom controle da carroceria, mesmo sendo um carro mais pesado, né? Ele é confortável em questão de absorver impactos, esse tipo de coisa, mas na hora de fazer uma curva ele segura bem e passa a segurança. Então o acerto de suspensão aqui foi bem caprichado, a Chevrolet manteve o bom nível que ela já tinha tanto no outro Equinox como também no resto da linha nacional. Enfim, terminando de falar aqui sobre mecânica, dirigibilidade, essas questões, vamos, né, encerrar, porque com esse preço de 267 mil, ele tá mais caro que Corolla Cross, Compass e até mesmo Volkswagen Taos. Ele está chegando àquele preço dos SUVs chineses com sistema híbrido plug-in, mas aqui é apenas a combustão, né? Então, é um carro mais para um público tradicional. O espaço interno dele está acima da média, questão de equipamento também ele está muito bem servido, um pacote de segurança muito bom, pacote ADAS completo, tem itens que não tem nesses rivais nacionais, né? Mas tem nos chineses. E fica aí a pergunta: vale a pena gastar 267 mil para levar um SUV maior e com tração integral? Ou você prefere um híbrido ou prefere economizar e levar um Compass 1.3 Turbo, o Taos 1.4, ou o Toyota Corolla Cross, ou híbrido, ou 2.0? Deixa aqui seu comentário porque ele é muito importante para nós. Não se esqueça também de seguir o canal do Auto Papo e acionar o sininho para não perder os vídeos. Também segue o nosso portal nas redes sociais, estamos nas principais redes sociais. E acesse lá o portal autopapo.com.br com tudo sobre esses SUVs que estão na moda, modelos usados também, caminhões, moto, ônibus, qualquer coisa que tiver roda tem lá no Auto Papo, porque lá nós vamos descomplicar a mobilidade e esse segmento confuso que é o de SUVs. É isso, pessoal, e até a próxima!